Ô, Calejão, o Centrão não quis falar, mas duas pessoas aqui que estão protagonistas do bolsonarismo, um na parte da comunicação, aliás, os dois na parte da comunicação, um mais escondido nas redes sociais, né, atrás de um computador, e o outro falando com a sua voz esganiçada, que é o Silas Malafaia e o Carlos Bolsonaro, defendendo a ideia de que pensar a morte de alguém não significa matar, e que tudo bem eles pensarem desse jeito, não tem problema algum. Vamos ver o Silas Malafaia falando aqui, é sempre um prazer ouvir ele falar, né, sobre o indiciamento da PF com relação à tentativa de homicídio do presidente, vice-presidente e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outra. Agora os 5 presos, não é? Dizendo que havia um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Escute isso aqui, gente. Onde estão os atos mínimos executórios? Onde é que estão? Nenhum. Agora vamos para o Código Penal, artigo 31. Não é infração penal imaginar, pensar ou combinar alguma coisa, mesmo que constitua crime, se não houver o início da execução de um delito. Não é crime para outra. Agora os 5 presos. Eu acho que o Malafaia não assistiu o último capítulo da novela, porque existe todo um plano detalhado, o seu aloprado. Dizendo que havia... Pode falar, Calejão, perdão. Não, existe todo um plano detalhado que esse aloprado está desconsiderando, que previa quem vai fazer o quê, como, quando. Você teve soldado de equipe de elite se posicionando para conduzir a ação. Então, assim, esse é um aloprado que, pelo amor de Deus, mano, Malafaia é um cara que, assim... O Bezzi, e tem aquela do Racionais também que ele fala, né? E só de pensar de matar, já matou, prefiro ouvir o pastor. Só não pode ser o Malafaia. Porque se for o Malafaia, o pastor manda matar mesmo, tá ligado? Não adianta. Vamos ver o que o Carlos falou. Carlos Bolsonaro critica o indiciamento do pai já, né? Trazendo uma suíte aí do que aconteceu. Né, a gente trouxe logo no começo da live o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 36 pessoas que estão ligadas a ele, entre eles o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, né, o Pequeno, também o golpista, neto do ditador Paulo Figueiredo, Felipe G. Martins e mais outras pessoas também importantes ali do núcleo bolsonarista. O Carlos Bolsonaro critica o indiciamento do pai, diz ser imaginação. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal, que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, é resultado da imaginação dos investigadores, disse a coluna o vereador Carlos Bolsonaro. Nenhuma novidade vindo de onde vem e qual o propósito. Não importam os fatos, o devido processo legal, mas a imaginação, afirmou o cabeça de filtro de barro. A PF está na reta final do inquérito, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em Brasília, a expectativa é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denuncie o ex-presidente e aliados no âmbito desta investigação. No início da semana, a PF deflagrou uma operação que prendeu militares supostamente envolvidos em um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes. Imaginação é o que ele tem, né, Calejão? O Carlos Bolsonaro, imaginação fértil para escrever textos e tweets daquele, como ele sempre escreveu, né? Que a gente não entende absolutamente nada, né? Cara, e esses caras falam como se eles estivessem tratando uma questão banal, algo trivial, cara. Os caras estavam organizando explodir humano. Explodir, Bezzi. Envenenar o presidente eleito com mais de 60 milhões de votos. Você tem ideia do que acontece aí, mano? Se você mata um cara que teve 60 milhões de votos, essa guerra civil no país. Assim, para estabilizar o Brasil de novo, a gente ia precisar de, sei lá, anos. Entendeu? E esse aloprado, assim como o Malafaia, tratando do tema como se fosse algo, não. Quê? Não, os caras nem explodiram ninguém, cara. Pô, besteira, você fica chorando por pouco. Caraca, irmão. Porra. Mas peraí, não era vocês que falavam de valores da família tradicional, Deus, pátria?
Vocês estavam organizando assassinatos, irmão. Vocês estavam falando de explodir um ser humano, envenenar outro. Que parada é essa, cara? Entendeu? Então, assim, agora, é de se esperar, né? Que, tipo, todo mundo sabia, né, Bezzi? Convenhamos. Todo mundo sabia que esses caras são o que eles são, entendeu? Falando de fuzilar outros seres humanos, falando de todo tipo de... Agora, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É sem volta. Isso aí é sem volta. E me espanta que o Carlos Bolsonaro também ainda não esteja preso, sendo honesto. Até porque voltaram, a gente tirou ali das catacumbas, né? Desenterrou o Bebiano, né? Nesse cenário todo que a gente viu acontecendo essa semana, dos indiciamentos e da revelação ainda um plano para matar um presidente, um vice e um ministro do STF. Plano bolsonarista, disse nosso querido Lázaro Rosa aqui, para matar Lula com envenenamento ou uso de químicos para parecer que foi morte natural, reacendeu suspeita sobre a morte de Bebiano. Antes de morrer, Bebiano afirmou que pessoas ligadas a Bolsonaro tentaram sequestrar um jornalista e que Carlos Bolsonaro estava montando uma BIM paralela. Vamos ver aqui o áudio do Bebiano à época, né, na Jovem Pan. E o presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado, o assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão, e essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. E, enfim, são essas as pessoas que estão ao redor do presidente. É muito preocupante. O Brasil enxerga. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Tá aí o Bebiano, que também era das pessoas que o Bolsonaro tinha do lado, né, e que eram parceiros, assim, o que foi escanteado, deixado para o lado e veio a morrer de uma maneira bem estranha, né? Cara, João, isso já vem há muito tempo, né? Cara, e esse tipo de assunto é complicado, porque o que quer que seja dito aí, é teoria da conspiração, vocês são um chapéu de alumínio, entendeu? Agora, que puta coincidência, né, cara? O cara meter essas falas aí, apontar tudo que... E aí, opa! Foi. Rapaz, teve um troço, todos os amigos do cara estranharam isso aí, Bez. O cara era extremamente saudável, não tinha problema nenhum. Entendeu? E aí foi. E aí depois, 2, 3 anos depois, você descobre que... Aí você descobre que, mas os caras queriam usar o mesmo método que o Lula, tá bom? Sim. Enfim. O Bebiano aqui, que morreu em março de 2020, aos 56 anos, após sofrer um infarto em seu sítio em Teresópolis. A morte surpreendeu amigos e parceiros políticos em razão da boa saúde da juventude do ex-ministro do Bolsonaro. Lutador de jiu-jitsu, desde jovem Bebiano não bebia nem fumava. Antes de morrer, ele chegou a se filiar ao PSDB e planejava ser candidato à Prefeitura do Rio. Os bastidores, aliados de Bebiano e auxiliares de Lula, passaram a levantar a hipótese de que a morte do ex-ministro pode ter sido provocada por supostos desafetos políticos dentro do próprio bolsonarismo. Os aliados de Bebiano lembram que à época da sua morte, o ex-ministro estava em atrito com o clã Bolsonaro. Ele afirmava que tinha um material guardado no exterior e dizia temer que Bolsonaro desse um golpe de Estado. O suposto material, no entanto,
nunca veio à tona. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por sua vez, confirmou ainda em 2020 que a causa da morte de Bebiano foi infarto. Bebiano presidiu o extinto PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018. Após a posse, ele virou ministro da Secretaria-Geral da Presidência, mas acabou demitido por Bolsonaro 2 meses após assumir o cargo. Cara, juro que eu não li esse texto, mas todo mundo sabe, nas internas, todo mundo sabe que essa morte foi esquisitíssima, que o Bebiano estava falando demais, que ele poderia... Você vê o caráter das duas falas que você demonstrou aqui, uma no Roda Viva e outra ele tá num carro, assim, né? Na Jovem Pan, falando para a Jovem Pan. Então, cara, pô, ali deixa claro que ele estava contrariando o interesse de gente perigosíssima e que a gente agora sabe que por um tris, por uma vírgula, não matou o presidente da República, o vice-presidente e o Alexandre de Moraes. Cara. Então, seria muito esquisito isso não suscitar qualquer tipo de dúvida, considerando a própria morte do Bebiano, entendeu? Pode muito bem ser. Eu não vou afirmar nada categoricamente aqui, porque eu precisaria ter provas para segurar uma afirmação dessa. Agora, que é estranho para um caraca, ainda. É muito estranho mesmo, muito estranho.